Olá, me chamo Bianca Amorim. Eu me chamo Lucas Oliveira e nesse trabalho nós vamos entender por que o calor pode influenciar na fertilidade dos touros. Trabalho esse da disciplina de Bioclimatologia e Semiologia para a Zootecnia. Então agora a gente vai entender o que a ciência tem a dizer sobre o assunto. Então, seguindo com a explicação sobre o que é o estresse térmico é uma situação em que o animal fica exposto a condições ambientais que dificultam o controle da própria temperatura corporal. Isso significa que ele não consegue perder calor de forma eficiente, o que pode causar um desequilíbrio no funcionamento do organismo. Esse problema é muito comum em regiões tropicais, onde a combinação de altas temperaturas, umidade elevada e forte radiação solar faz com que o calor se acumule no corpo dos animais, prejudicando seu bem-estar e o seu desempenho. O que é o índice de temperatura e umidade, ou THI? O THI é uma ferramenta que combina a temperatura do ambiente com a umidade relativa do ar para avaliar o nível de estresse térmico que o animal pode estar enfrentando. Ele ajuda a entender o quanto as condições climáticas estão impactando o conforto térmico dos animais, e o THI vai passar a ser crítico quando atinge valores que indicam risco à saúde e ao bem-estar dos animais, dificultando a dissipação do calor. Para bovinos, por exemplo, valores acima de 72 já acendem um sinal de alerta. A partir desse ponto, os animais começam a apresentar sinais de estresse térmico, como o aumento da frequência respiratória, redução do consumo de alimento e queda na produção ou na fertilidade. Por que o estresse por calor afeta a reprodução dos touros? O principal motivo está na termorregulação testicular. Os testículos dos touros precisam se manter em uma temperatura mais baixa que a temperatura corporal para garantir a produção adequada de espermatozoides. Quando o animal sofre estresse por calor, esse sistema de resfriamento natural é prejudicado. Com isso, há uma redução na produção de espermatozoides, tanto em quantidade quanto em qualidade. Além disso, o excesso de calor leva ao aumento de espécies reativas de oxigênio, provocando o chamado estresse oxidativo. Esse processo causa danos celulares importantes, principalmente ao DNA dos espermatozoides. Esses danos ao DNA espermático podem comprometer a capacidade de fecundação, afetando diretamente a fertilidade dos touros. Por isso, o manejo para evitar o estresse térmico é fundamental para garantir a eficiência reprodutiva do rebanho. Agora vamos falar sobre os principais efeitos do estresse por calor no sêmen dos touros. O estresse térmico provoca diversas alterações negativas na qualidade do sêmen. Entre os principais efeitos nós temos queda na concentração espermática, ou seja, o número de espermatozoides por milímetro de sêmen vem a diminuir. Redução na motilidade. Redução na motilidade faz com que menos espermatozoides consigam se mover de forma eficiente até o óvulo. Aumento das anomalias morfológicas, o que significa mais espermatozoides com defeitos na cabeça, na peça intermediária ou na cauda. E por fim, ocorre também dano na integridade da membrana e no DNA espermático, o que afeta diretamente a capacidade de fertilização e o desenvolvimento embrionário. Esses efeitos juntos reduzem de forma significativa a fertilidade dos touros expostos ao estresse por calor. Impacto na fertilidade real dos touros. Todos esses efeitos no sêmen acabam refletindo diretamente na fertilidade prática dos touros. O principal resultado é a redução nas taxas de prenhez nas vacas, mesmo quando o sêmen aparenta ter qualidade mínima aceitável. Além disso, o estresse por calor também pode provocar efeitos negativos no desenvolvimento embrionário, aumentando as taxas de perdas precoces da gestação. Vale lembrar que nem todos os touros respondem da mesma forma ao estresse térmico. Existem diferenças individuais, com alguns animais sendo naturalmente mais sensíveis ao calor e outros mais tolerantes, o que pode ser importante na escolha e manejo dos reprodutores. Fatores de risco e períodos críticos. Podemos ressaltar a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Ela leva cerca de 60 dias, sendo esse o período mais sensível ao estresse térmico. Os estágios meióticos são especialmente vulneráveis ao calor, e os danos sofridos nesse período
podem refletir na queda da qualidade seminal semanas depois. Efeito acumulativo do calor. Exposições repetidas a temperaturas elevadas ou ondas de calor causam efeitos cumulativos, como a queda na motilidade e morfologia dos espermatozoides, a redução da viabilidade após o descongelamento e o aumento do estresse oxidativo nas células germinativas. Maior risco em touros jovens ou geneticamente mais sensíveis. Os touros jovens tendem a ser mais sensíveis ao calor, especialmente durante o verão, com maior impacto negativo na qualidade do sêmen. Os touros mais velhos sofrem mais com o calor acumulado no outono. E já os animais com menor resistência genética ao calor também são mais afetados. Possíveis mecanismos moleculares e epigenéticos. Alterações epigenéticas no sêmen. São mudanças que não afetam a sequência do DNA, mas que alteram a forma como os genes são expressos, durante os estágios pós-meióticos da espermatogênese. Se o animal estiver exposto a temperaturas elevadas no período crítico, algumas etapas são prejudicadas, resultando em um esperma com cromatina mal condensada e defeitos na embalagem do DNA. Consequências para a geração seguinte. O sêmen dos touros submetidos ao estresse térmico podem carregar alterações epigenéticas que afetam a qualidade dos embriões e o sucesso reprodutivo futuro. Estresse oxidativo como principal via de dano. O excesso da temperatura induz a produção de espécies reativas de oxigênio, como radicais livres que atacam a membrana plasmática dos espermatozoides, a integridade do DNA, levando a fragmentações e mutações epigenéticas, e as mitocôndrias, prejudicando a produção da energia necessária para a fecundação. Este ambiente oxidativo afeta a estabilidade genômica do espermatozoide, interfere nos sinais celulares essenciais para a fertilização e pode até programar defeitos que se manifestarão no embrião. Existe recuperação da qualidade seminal após o estresse por calor? Sim, a recuperação é possível, especialmente quando a exposição ao calor não é crônica ou extremamente prolongada. Qual é o tempo de recuperação? Bom, o ciclo completo de produção espermática nos bovinos leva cerca de 60 a 70 dias. Portanto, a recuperação da qualidade do sêmen costuma levar de 6 a 10 semanas após a remoção do animal das condições de calor excessivo. Em casos de estresse térmico moderado a grave, a melhora pode ser mais lenta ou parcial, dependendo do grau de dano celular. Os exames andrológicos são essenciais para monitorar a fertilidade dos touros, avaliar parâmetros como motilidade, morfologia, volume e concentração de sêmen, detectar precocemente os efeitos do estresse térmico, mesmo que não sejam visíveis clinicamente, e determinar o momento adequado para o retorno ao uso reprodutivo após o período do estresse térmico. Esses exames devem ser realizados rotineiramente e sempre que houver suspeita de queda de fertilidade associada ao clima. Estratégias de mitigação. Número 1. Sombreamento, ventilação e resfriamento. Reduzem a temperatura corporal dos touros. Ventiladores e sistemas de aspersão ajudam na perda de calor. Suplementação nutricional com antioxidantes. Vitamina E, selênio, zinco e vitamina C combatem o estresse oxidativo. Protegem os espermatozoides contra danos ao DNA e à membrana. Apoiam a fertilidade em períodos de calor. Seleção de touros mais tolerantes ao calor. Raças zebuínas e animais mais adaptados sofrem menos com estresse térmico. Avaliações andrológicas ajudam a identificar indivíduos mais resistentes. Coleta e criopreservação antes do calor intenso. Armazenar sêmen antes do verão garante qualidade para o uso futuro. Evita o uso de sêmen danificado por altas temperaturas. Essas estratégias combinadas
preservam a fertilidade dos touros e aumentam a eficiência reprodutiva, mesmo em ambientes quentes. Trazendo então a conclusão. O estresse por calor reduz significativamente a fertilidade dos touros, com efeitos diretos sobre a qualidade do sêmen e, consequentemente, sobre as taxas de prenhez do rebanho. Esses efeitos são mais intensos durante os períodos críticos da espermatogênese, podendo ser agravados por ondas de calor e condições ambientais prolongadas de alta temperatura e umidade. Então, que o monitoramento contínuo por exames andrológicos é indispensável para detectar precocemente perdas de fertilidade e garantir o sucesso reprodutivo. Preservar a fertilidade dos reprodutores em ambientes de risco térmico exige um planejamento, manejo adequado e decisões baseadas na adaptabilidade dos animais, fatores que são determinantes para a sustentabilidade da produção pecuária.